Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala, pela graça e pela misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pastor Milton. Grato a Deus pela oportunidade que fora me dada e sempre tenho recebido de estar compartilhando sobre a Bíblia Sagrada. Quero de antemão ser grato a Deus pela vida dos líderes da igreja do Arapuangas, a pessoa do pastor João Alves, pastora Cristina, demais obreiros, cumprimentando eles, cumprimento a todos. Quero destacar também o grau de importância e parabenizar a iniciativa de poder estar realizando sempre essa comunicação e esse tempo, que não é um tempo perdido, é um ganho de tempo, se estabelecer para orar e também estudar a palavra de Deus. Parabéns, que Deus abençoe, que Deus vos enriqueça sobremaneira. Meus queridos, o capítulo de número 5 e 6 na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, ela nos traz algumas informações riquíssimas. Diga-se de passagem, ela promove uma alegria muito grande de maneira sistemática, não apenas essa parte, mas toda a palavra de Deus. E a gente pode perceber claramente que, se formos olhar, o Evangelho apresenta pelo menos dois lados. Apresenta o seu lado histórico e também o seu lado doutrinário. No lado histórico, nós percebemos claramente os 4 primeiros evangelhos tratando do seu lado histórico de maneira minuciosa. Não que não contenha doutrinas lá, claro que tem. A fala do nosso próprio Mestre Jesus. Mas do lado doutrinário, que se encontra principalmente aqui nessa carta aos Romanos. E a gente pode perceber que a palavra evangelho é utilizada muitas vezes neste livro. E 4 delas nós podemos encontrar no primeiro capítulo desta carta. E aí nós percebemos claramente que essa carta aos Romanos, ela traz esse cunho doutrinário muito importante para o Evangelho. E é exatamente nessa carta que ela responde qual é o significado do Evangelho e também o que é o Evangelho. Nós encontramos essas respostas exatamente nesta carta. Muito importante. No capítulo 5, vai se tratar da lei que revela o pecado do homem. Sabemos, então, que desde o princípio, ou seja, desde o primeiro homem, Adão, todos pecaram. Deus, porém, com grande amor, enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós, para pagar a dívida do pecado. Então, todo aquele que crê em Jesus tem paz com Deus, tem entrada à graça de Deus. No capítulo 6, vai demonstrar uma tipificação muito linda, onde faz um paralelo da morte e ressurreição de Cristo, exatamente conosco. Então, o salvo morreu com Cristo e com ele ressuscitou. Sua vida anterior, aquela vida pecaminosa, é uma vergonha, era escravidão. Quando foi batizado, identificou-se com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E não serve mais o pecado. Agora o salvo anda em novidade de vida.
A graça de Deus, portanto, não leva o salvo a continuar no pecado. Aquele que se entregou ao pecado se torna servo do pecado. O salvo, porém, está liberto do pecado, tem sido feito servo de Deus. E aí, sabemos que é exatamente nesse capítulo onde ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em algumas particularidades, retornando ao capítulo 5 e especificamente ao verso de número 3, dá para a gente perceber sobre a manifestação que o Espírito Santo de Deus, o autor, impulsionando Paulo a escrever, fala da alegria de ser justificado pela fé em Cristo. Embora muitas pessoas, digo crente em Cristo, tenham esboçado um descontentamento e uma tristeza muito grande nessa vida, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos traz essa benevolência, nos motivando para andarmos alegres. Então ele realmente quer que nós estejamos alegres pelo fato de sermos justificados pela fé em Cristo. E vai dizer também que o sangue de Cristo na cruz é o fato concreto, consumado, que seremos salvos da ira divina. Ele também fala que devemos nos gloriar também nas tribulações. Muitos cristãos deixam isso de lado ou não querem passar pelas tribulações, talvez por algum pensamento negativo, mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, e aqui nessa carta e no capítulo 5, o próprio Paulo vai dizer que nós devemos nos gloriar nessas tribulações. E essas tribulações, elas produzem um mecanismo que nos aperfeiçoam, traz dentro de um processo de aperfeiçoamento, como por exemplo, a paciência, a experiência e a esperança. Então, se gloriar nessas tribulações é porque exatamente essas tribulações produzem esses mecanismos de aperfeiçoamento, e nós estamos exatamente dentro de um processo contínuo de aperfeiçoamento. Mais na frente, para destacar, podemos ver algo lá no versículo de número 14, ainda no capítulo 5, que mostra um período ou um tempo em que houve o império da morte. Que coisa, né? O versículo 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, houve um tempo do império da morte, que a morte reinava. Mas esse tempo passou e chegou ao fim. Então a morte, ela não impera mais. É um inimigo, na Bíblia diz que é o último inimigo a ser julgado. Então nós não devemos temer a morte. Nós que somos cristãos não devemos temer a morte, até porque a morte já foi vencida. E, inclusive o período de reinado dela já finalizou. Mais na frente nós encontramos no capítulo de número 6, que vai falar mais definitivamente sobre a graça que livra do império do pecado, da qual nós estamos inseridos. E no verso de número 5 diz: porque se fomos plantados juntamente
com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Olha que coisa linda. Há um processo espiritual muito grande na nossa crença quando estamos debaixo da graça pela fé no Cristo vivo. Então, o processo da morte e da ressurreição de Cristo, ela também nos condiciona à morte e à ressurreição do próprio Cristo. É por isso que nós somos nova criatura e assim podemos e teremos a alegria. Por isso, devemos permanecer alegres, muito alegres mesmo. Essa condição foi estabelecida pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. Então, o salvo morreu com Cristo. É por isso que mais na frente, nos questionamentos feitos pelo próprio Paulo, ele vai dizer que a quem nós apresentarmos por servos para lhe obedecer, somos servos daquele a quem obedecemos. E aí ele vai citar isso no verso de número 16 do capítulo 6. E aí ele vai dizer: se obedecemos o pecado que vai gerar morte, ou a da obediência para a justiça. Então eu sou servo de quem eu sirvo. E é por isso que reiteradas vezes ele fala que nós não podemos ficar mais no pecado, nós não temos o direito de estar pecando, porque nós vivemos debaixo da graça e nós temos essa liberdade em Cristo, não para pecar. Nós agora somos servos de Jesus. Ou seja, ele conclui dizendo no verso de número 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Exatamente isso. Quero agradecer mais uma vez e eu espero que o compartilhamento desses dois capítulos, bem resumido, possa ter imbuído em vossos corações exatamente a reflexão que traz, dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que vos alegreis, para que vos tenhais alegria na justificação e também nas tribulações, que é um fator que produz esses mecanismos de aperfeiçoamento da vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde cada um de vocês. Deus abençoe em Cristo.